Este é o episódio 03 da nossa série Acampamentos Assombrados. Voltamos para setembro de 2009, numa pescaria remota nas profundezas do Pantanal sul-mato-grossense. O relato é de 3 homens, e o que eles encontraram lá prova que o maior mito do Pantanal não é a onça ou o jacaré. O maior mito é achar que você é o predador. Naquela água escura você é só a isca. E a chuva, ela não esconde você. Ela só avisa que a caçada começou. A história é de Jorge, seu filho Fábio e seu cunhado Beto. Jorge era o experiente, o dono do barco de alumínio. Um pantaneiro antigo, que conhecia o rio Paraguai como a palma da mão. Beto era o parceiro de sempre, supersticioso, o cara que respeitava o rio. Fábio era o novato, 20 e poucos anos, criado na cidade. Achava que pescaria era só sentar e beber cerveja. Era a primeira grande expedição dele. O plano era passar 5 dias no rio, longe de tudo. Acampamento selvagem. Eles navegaram por horas, até chegar num ponto que o Jorge chamava de Ninho da Garça. Uma curva larga do rio com uma praia de areia alta, perfeita para montar acampamento. Os 2 primeiros dias foram o paraíso. Sol, calor, peixe. O silêncio do Pantanal. Aquele silêncio que é cheio de vida. Pássaros, macacos, o som da água correndo. O único som estranho era o dos jacarés, à noite, batendo a cauda na água. Mas para Jorge e Beto era normal. Eles montaram 2 barracas simples. Uma para Jorge e Beto, outra para o Fábio. A noite caía. Eles faziam uma fogueira na areia, assavam um peixe. Estavam a quilômetros de qualquer outra alma humana. Era o isolamento perfeito. O tempo virou na 3ª noite. E quem conhece o Pantanal sabe o que é um temporal de verdade. Não é uma chuva. É um ataque. Começou com o vento. Um vento que não soprava, ele gritava. Um vento quente, pesado, que trazia um cheiro forte de lama e peixe. Em minutos, o céu limpo explodiu. Uma parede de água desabou sobre eles. Não era uma chuva fina, era um dilúvio. A fogueira se apagou instantaneamente. Eles correram para as barracas. O barulho era ensurdecedor. A chuva batendo na lona parecia granizo. E os trovões? Os trovões não paravam. A luz dos relâmpagos era tão constante que parecia dia. Um dia doente, piscando. Eles ficaram lá, cada um na sua barraca. Mas o terror não era a chuva, era o rio. Em menos de 1 hora, o rio Paraguai, que estava a uns 20 metros da barraca, começou a subir. E a subir rápido. O som da água correndo mudou. De um fluxo calmo virou um rugido. A água começou a engolir a praia de areia. Jorge gritou de sua barraca. Fábio, Beto, temos que salvar o barco. O barco de alumínio. A única saída deles estava amarrado numa árvore perto da margem. Eles saíram na tempestade. A água já estava nos tornozelos. A chuva era tão forte que era difícil respirar. Eles correram até o barco. A correnteza estava violenta. A água marrom arrastava troncos, aguapés. Eles precisaram de toda a força para puxar o barco mais para cima, para a parte mais alta da margem, e amarrar numa árvore mais segura. Estavam encharcados, com frio, cobertos de lama. E foi aí, enquanto amarravam a corda, que o Beto congelou. Ele agarrou o braço de Jorge. Ouve. Jorge gritou. Que? Não dá para ouvir nada. E o Beto, pálido com os olhos arregalados, gritou de volta. Exatamente. O som dos bichos parou. A floresta, que antes era barulhenta, estava em silêncio absoluto. Só a chuva e o rio. E no meio daquele silêncio eles ouviram. Primeiro, Fábio achou que era o vento, mas o som tinha um ritmo. Um lamento. Um choro baixo de mulher, vindo do outro lado do rio. A margem oposta estava a uns 100 metros. Era um breu total, um paredão de mata fechada, mas o choro vinha de lá. Claro, desesperado. Jorge pegou a lanterna potente a que eles usavam para focar jacaré. Ele apontou o facho de luz para a outra margem. A luz cortou a chuva, e eles viram. Parada na margem oposta, na beira da água que subia, estava uma mulher. Ela estava de costas para eles. Usava um vestido branco, longo, agora todo sujo de lama e encharcado. O cabelo era preto, comprido, grudado nas costas. Ela estava parada, imóvel, com a água do rio já batendo nos joelhos dela. O choro tinha parado. Ela estava apenas lá, na chuva, olhando para a mata escura à frente dela. Fábio sentiu um arrepio que não era do frio. Beto começou a rezar baixinho.
Jorge, o homem prático, gritou. Nossa, você tá bem? Precisa de ajuda? A mulher não se mexeu. A chuva batia nela. A correnteza passava por ela, mas ela não se movia. Fábio gritou. O barco dela deve ter virado. A gente precisa ajudar. Ele começou a ir em direção ao barco deles. Beto o agarrou pelo braço. Você tá louco? Não entra nesse rio. Olha pra ela. Isso não é gente. Fábio olhou de novo. A mulher. A água do rio subia rápido, mas ela parecia estar sempre na mesma altura. Ela não estava afundando. Ela não estava se mexendo. Ela estava flutuando? Jorge apontou a lanterna de novo. Ei, responde. E então a mulher se mexeu. Devagar. Muito devagar. Ela levantou o braço direito. O braço molhado, pálido. E ela apontou. Ela não apontou para eles. Ela não apontou para o rio. Ela apontou para a mata. Para a mata escura e densa que estava atrás deles, do lado do acampamento. O braço dela ficou esticado, apontando. O silêncio ficou pesado. E o cheiro de peixe podre e enxofre, que o Beto conhecia, subiu do rio. Mais forte que a lama, mais forte que a chuva. E a mulher, ainda de costas, começou a virar a cabeça. Devagar. O cabelo molhado cobrindo o rosto. Ela estava virando para olhar para eles. Beto gritou. Apaga a luz. Apaga a luz agora. Jorge, assustado com o pânico do cunhado, apagou a lanterna. A escuridão voltou. Total. Agora eles não viam mais nada. Só ouviam a chuva e o rio. Fábio estava tremendo. O que era aquilo, tio? O que era aquilo? E o Beto, a voz embargada de terror, sussurrou. É a isca. É a mãe d'água. Ela não quer que a gente olhe para ela. Ela quer que a gente olhe para onde ela apontou. E no exato momento que ele disse isso, eles ouviram, vindo da mata para onde ela apontou, o som de algo muito grande se mexendo. Um arrastar pesado na lama e um estalo. O som de um galho grosso sendo partido ao meio. A coisa estava na mata e estava vindo na direção deles. Eles correram para as barracas. Mas o que é uma barraca contra o que quer que estivesse lá fora? Eles se trancaram, os três, na barraca maior de Jorge. O facão na mão. A lanterna apagada. O pavor era tanto que eles mal respiravam. A chuva começou a diminuir. A tempestade estava passando. E na calmaria, os sons da mata voltaram. Mas agora eles ouviam o outro som. O arrastar, circulando o acampamento. A coisa era pesada. E estava farejando. Eles ficaram ali por 1 hora. 2. O som não ia embora. Foi Fábio quem teve a coragem. Ele precisava saber. Ele abriu uma fresta do zíper. Ele olhou para fora. A chuva era só uma garoa agora. A névoa subia do rio quente. O acampamento estava vazio. Ele olhou para a outra margem. A mulher tinha sumido. Graças a Deus. Ele sussurrou. Mas o Beto balançou a cabeça. Não, ela não sumiu. Ela só mudou de lugar. Fábio olhou para o rio. Para o barco de alumínio deles, que estava a uns 10 metros na margem. E ele viu, dentro do barco, sentada de costas para eles, encharcada, a mulher do vestido branco. Ela estava no barco deles, e ela estava esperando. Relatos como esse, saídos do coração sombrio do Brasil, são a especialidade do História Maldita. São as histórias que o folclore tenta avisar, mas que a arrogância moderna ignora. Se você acredita que essas forças antigas ainda nos observam, se inscreva no canal. Siga a nossa página, porque a verdade é que o mundo selvagem nunca foi nosso. Nós somos apenas visitantes. E às vezes somos a oferenda. Jorge disse que eles ficaram paralisados até o sol nascer. Quando o primeiro raio de sol bateu no barco, a mulher tinha sumido, mas o barco estava cheio de lama preta, escamas de peixes mortos e um cheiro de enxofre que, segundo eles, nunca mais saiu das roupas.